Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Você já parou para pensar se a cura para a diabetes já foi descoberta? E se eu lhe dissesse que essa resposta pode estar vindo de um lugar inesperado, longe dos grandes centros de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos? Imagine por um instante que, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo dependem diariamente de injeções de insulina e medicamentos caros, uma solução definitiva já existe, mas por algum motivo não está estampada nas manchetes dos jornais. Essa não é uma teoria da conspiração, mas uma pergunta que surge a partir de avanços científicos reais e impressionantes que estão acontecendo agora, do outro lado do mundo, na China. A possibilidade de reverter uma condição crônica como a diabetes parece ficção científica, mas os relatos que emergem são concretos e merecem nossa total atenção. A busca por uma cura definitiva para a diabetes é uma das maiores sagas da medicina moderna. Por décadas, a abordagem tem sido o controle, não a erradicação. Aprendemos a gerenciar os níveis de açúcar no sangue, a conviver com as limitações e a temer as complicações a longo prazo, como problemas renais, cegueira e doenças cardíacas. Para compreendermos a dimensão da descoberta chinesa, primeiro precisamos entender o que é a diabetes de forma simples. Pense no seu corpo como uma cidade complexa. A comida que você come, especialmente os carboidratos, é transformada em glicose, o combustível que dá energia para todas as casas e fábricas dessa cidade. Para que a glicose entre nas células e seja usada como energia, ela precisa de uma chave. Essa chave se chama insulina, uma substância produzida por um órgão especial, o pâncreas. Na pessoa com diabetes, há um problema com essa chave ou com a fechadura. O combustível fica circulando pelas ruas, ou seja, o sangue, mas não consegue entrar onde é necessário, causando um verdadeiro caos energético e danos por toda a cidade. Existem principalmente dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1 é como se a fábrica de chaves, o pâncreas, tivesse sido atacada pelo próprio sistema de defesa do corpo e parado de funcionar completamente. Geralmente, ela aparece na infância ou na adolescência. A pessoa não produz insulina alguma e precisa injetá-la várias vezes ao dia para sobreviver. Enquanto o mundo se concentrava em aprimorar os tratamentos existentes, um movimento silencioso e poderoso ganhava força na China. Longe dos holofotes da mídia ocidental, cientistas chineses investiam em uma abordagem radicalmente diferente, a regeneração celular. A ideia não era mais apenas gerenciar a diabetes, mas sim curá-la na sua origem, consertando o pâncreas defeituoso. O grande salto veio com o domínio de técnicas avançadas de terapia com células-tronco e reprogramação celular. Imagine poder pegar uma célula comum do corpo e transformá-la, em laboratório, em uma célula beta novinha em folha, pronta para produzir insulina. Parece mágica, mas é ciência de ponta. E foi exatamente isso que eles conseguiram fazer. O marco que chocou a comunidade científica global foi uma publicação na prestigiosa revista Cell Discovery, em abril de 2024. Pesquisadores da Universidade de Xangai, liderados pelo Dr. Yin Hao, anunciaram algo que muitos consideravam impossível. Eles haviam curado um paciente de diabetes tipo 2 de longa data. A prova de que a ciência funciona não está nos artigos científicos, mas nas vidas transformadas. E as histórias que vêm de Xangai são, no mínimo, inspiradoras. Um dos casos mais emblemáticos é o de uma jovem de 25 anos, que convivia com a diabetes tipo 1 desde a adolescência. Sua vida era uma rotina exaustiva de múltiplas injeções diárias de insulina, monitoramento constante da glicose e o medo permanente de uma crise de hipoglicemia, que poderia ser fatal. Para ela, a diabetes era uma sentença de vigilância perpétua. Os médicos chineses ofereceram a ela uma nova esperança, um transplante de células-tronco reprogramadas. A proposta era ousada, mas a alternativa era uma vida inteira de dependência da insulina.
O procedimento foi realizado e, gradualmente, algo extraordinário começou a acontecer. Semana após semana, a necessidade de insulina injetável foi diminuindo. As novas células, transplantadas em seu pâncreas, começaram a produzir a insulina que seu corpo precisava, de forma natural e regulada. Após alguns meses, ela não precisava mais de nenhuma injeção. Seu corpo havia recuperado a capacidade de controlar o açúcar no sangue por conta própria. Para uma paciente com diabetes tipo 1, isso é o equivalente a um milagre. A ciência por trás da cura. Muitos podem se perguntar como essa mágica funciona. Como é possível pegar uma célula do sangue e transformá-la em uma célula que produz insulina? A explicação, embora complexa em seus detalhes técnicos, pode ser entendida de forma simples. Pense no DNA de cada célula do seu corpo como uma imensa biblioteca de receitas. O que os cientistas chineses fizeram foi descobrir como pegar uma célula do sangue e fazê-la esquecer que é uma célula do sangue. Eles usam uma técnica chamada reprogramação celular. Primeiro, coletam células do sangue do paciente. Em laboratório, introduzem nessas células um coquetel de proteínas especiais, conhecidas como fatores de Yamanaka. Essas proteínas agem como um reset de fábrica, fazendo a célula voltar a um estado embrionário, chamado de célula-tronco pluripotente induzida, ou iPSC. Nesse estado, a célula se torna uma folha em branco, com o potencial de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo. O próximo passo é a diferenciação dirigida. Agora que tem a folha em branco, a iPSC, os cientistas precisam ensiná-la a se tornar uma célula beta do pâncreas. Diante de uma notícia tão monumental como a possível cura da diabetes, uma pergunta inevitável surge. Por que isso não está em todos os jornais? Por que não vemos reportagens especiais no horário nobre e capas de revistas celebrando essa façanha? O silêncio da grande mídia ocidental é, no mínimo, intrigante. Uma das razões pode ser puramente econômica. A diabetes é uma indústria multibilionária. Independentemente dos motivos do silêncio, uma coisa é certa. Uma porta foi aberta. Os avanços vindos da China representam mais do que apenas uma nova técnica. Eles representam uma mudança fundamental na forma como encaramos as doenças crônicas. A ideia de que um órgão danificado pode ser reparado ou substituído por células novas, cultivadas a partir do próprio paciente, nos coloca no limiar de uma nova era da medicina. Por isso, eu peço a você, não deixe essa história morrer. Compartilhe esta informação com seus amigos, sua família e, principalmente, com quem vive o drama da diabetes todos os dias. O futuro do tratamento da diabetes está sendo escrito hoje. A jornada para o fim da diabetes, como a conhecemos, começou, e ela teve seu início mais promissor em um laboratório na China. A esperança foi renovada. Agora, cabe a nós garantir que ela se espalhe e floresça, trazendo liberdade e saúde para as gerações presentes e futuras. O futuro chegou. Vamos recebê-lo de braços abertos.